Fala galera, e aí? Vamos para mais um exercício. Exercício da aula número 9, que é a construção do cone com 3 pontos de fuga. A gente está trabalhando aquela perspectiva chamada de aérea, né? E normalmente eu imagino ela como uma perspectiva real, porque é como realmente nós observamos os modelos ao nosso redor. Então, a aula passada eu fiz uma casquinha de sorvete, né? Trabalhando com ele, ficou parecendo como se fosse acima do nível do olhar, que a gente conseguir ver a face inferior, né? Eu vou trabalhar ele agora entre o nível do olhar, ou abaixo do nível do olhar. Entre o nível do olhar, vou trabalhar entre o nível do olhar, certo? Eu vou fazer não sei, acho que vou fazer um telhadinho em forma cônica, né? Um telhadinho em forma cônica é legal, né? Aquelas igrejinhas com aquelas torrinhas, ou castelinho, né? Não sei, pode ser. 3 pontos de fuga, vamos lá. Primeiro passo, um ponto, linha do nível do olhar, ponto de fuga da esquerda, ponto de fuga da direita, e aí eu determino aqui uma linha do nível do olhar. Ou um ponto qualquer, que eu construí aqui embaixo, né? Começar com um quadrado em perspectiva, então vou determinar um ponto aqui. Vou imaginar esse ponto indo em direção aos 2 pontos de fuga, olha aí. Imaginar indo em direção aos 2 pontos de fuga. Determino a distância qualquer aqui. Determino a distância do outro lado também, distância qualquer. E ligo esses 2 pontos aos pontos de fuga opostos, mais uma vez. E com isso eu vou determinar um quadrado aqui embaixo. Já tem um quadrado aqui. A partir desse quadrado, como é uma representação de 3 pontos de fuga, eu preciso achar o eixo dessa forma geométrica que eu vou fazer aqui, sendo que ele tem que ser perpendicular, ou seja, um ângulo de 90 graus, com essa linha do nível do olhar, para que o ponto que eu vou distorcer essa altura não fique muito distante, nem de um lado nem do outro, né? Vamos lá, então tem linha auxiliar aqui, linha auxiliar aqui, linha auxiliar. Na verdade são as arestas, né? Sempre pensando, as arestas pensando como se estivessem em direção ao ponto de fuga, elas vão fechando, né? Então fiz essas linhas auxiliares, tá? Fechei. E vou continuar elas, como entre o nível do olhar, eu vou continuar até tocar na minha linha do nível do olhar. E a partir da linha do nível do olhar, eu vou prolongar esse ponto aqui, esse eixo. Vou imaginar que essas linhas vão estar indo em direção a um outro ponto lá em cima, a um quarto ponto de fuga, que seria o ponto de fuga superior. Eu teria aqui um ponto de fuga inferior. Essas linhas já não vão subir abrindo, e sim vão fechando levemente, ó. Levemente, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Vou pegar essa aresta mais próxima de mim. Cadê aqui? A aresta mais próxima de mim. Vou determinar uma altura para esse cone, né? Eu quero que a altura seja essa daqui. É o suficiente. Vou ligar esse ponto ao ponto de fuga da esquerda. Ligo ao ponto de fuga da direita. E com isso eu já vou ter as paredes que vão me dar a representação aqui, ó, do meu cubo em que eu quero construir a forma cônica dentro. Vou pegar esta altura, esse vértice, ligar o ponto de fuga de um lado, esse outro vértice ligar o ponto de fuga do outro lado, e eles devem coincidir aqui. E com isso eu tenho a representação, olha aí, de toda a minha forma cúbica para dentro dela representar o cone. Então aqui já tenho isso aqui. Vou pegar esse centro aqui da quadrada inferior, ligar o ponto de fuga da direita, prolongar. Vou achar um ponto aqui e outro aqui. Vou ligar o ponto de fuga da esquerda, prolongar. Achar ele aqui e ele aqui. E eu vou pegar agora metade de uma linha dessa em diagonal e dividir em 3 partes iguais, né? Eu já expliquei isso em alguma outra aula aí. Na aula do cone, divido em 3 partes, jogo um pouquinho para fora e pego esse ponto, projeto nas três outras metades de linhas diagonais, olha lá.
ponto de fuga da esquerda, prolongo, ponto de fuga da direita, ponto de fuga da direita. Com isso aí eu já tenho todos os pontos para representar essa elipse aqui. Olha aí. Uma vez com essa elipse pronta, eu vou imaginar o extremo disso aqui ao vértice, né, ao centro desse quadrado superior. Aqui é o centro. E com isto, olha aí, com isso aqui eu já tenho a área que eu vou trabalhar o formato da meu telhado, né, de igreja. Mas tá pronto aqui. Eu vou fazer como se fosse uma torre, né? Então eu vou continuar aqui o corpo dela aqui, ó. Já que a linha vertical ele vai descer em direção a esse ponto de fuga. Posso imaginar uma janelinha aqui, ó, perspectiva, né? Imaginando, ó. Imaginando essa distorção, ó, ponto de fuga. Fazer uma janelinha do lado de cá. Olha a curva. Na verdade, isso aqui já não é nem linha reta, né? Eu estou imaginando a torre curva e fazendo a base da janela com linha reta. Na verdade, aqui seria com curva também. Uma falha aqui. Aí, agora sim. Melhor representado. Mesma coisa do outro lado. Trabalhar aqui, imaginar aqui como se fosse uma curva total. E aí, em outro espaço como esse aqui, eu determino outra janelinha igual. Eu faço uma sombra aqui embaixo. Vou até determinar uma profundidade dessa. E aqui, não sei, acho que se eu dividir em alguns eixos aqui, né, ligando em direção ao vértice, eu consigo representar bem a ideia de telhadinhos aqui. Se tivesse esse. Eu não sei se seria o mesmo formato de telha, talvez não. Mas eu vou dar uma sombreada aqui. Eu imaginar que uma metade dessa daqui não recebe tanta luz. É mais fácil fazer assim, 1 a 1. Eu tentaria imaginar a textura que teria essa telha, o tipo de cor para poder fazer uma sombra suave para representar o tom, que é o tom da cor da telha, e a sombra, né? Trabalharia um traçado mais escuro para representar essa sombra.
talvez esse encaixe aqui seria uma telha também menor, não sei. Acho que tá bem representado aqui, né? Como exercício, tá valendo. Então, temos mais uma estrutura de uma forma cônica associada a algum elemento. Nesse caso aqui, é um conjunto de telhas que forma esse telhado. Tá parecendo até uma oca de índio, né? Tá quase isso aqui. Então é isso, galera. Mais um desenho. Esse a gente não ficou muito tempo não, porque a ideia mesmo é exercitar. Precisamos exercitar. Se vocês quiserem fazer com um pouco mais de acabamento, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, certo? Mas vamos seguindo, pois temos algumas coisas interessantes ainda para desenharmos. Beleza? Quem gostou, dá um triplo C aí, curte, comenta e compartilha. Agradeço sempre. Passa para quem gosta de desenhar e quem quer treinar, quem não tem noção nenhuma. Vai que acaba gostando e exercitando, não é? Um abraço para todos vocês aí. E até o próximo exercício. Valeu, galera. Até mais.